pessoal do canal. No vídeo de hoje a gente vai ver sobre um homem que diz ser Satoshi Nakamoto. Bom, aqui tem uma matéria do Exame com o título Homem que fingia ser Satoshi Nakamoto e criador do Bitcoin é condenado a 1 ano de prisão. Tem aqui as referências, né, de quem é o responsável pela publicação, coisa e tal, né? E a gente vê que a Justiça do Reino Unido condenou na última quinta-feira, dia 19, o cientista da computação Craig Wright, após ele ser acusado de descumprir uma ordem judicial. Agora, o homem que ficou famoso por mentir, ser Satoshi Nakamoto, né, ser o criador do Bitcoin, pode ficar preso por 1 ano. Bom, então no caso aqui, ó, a gente pode ver que depois que desenrola toda essa história aqui, ali explica aqui, ó, por que, né, que foi determinado isso aí, né? Por causa do seguinte, o comunicado compartilha que a Justiça do Reino Unido declarou que Wright foi desonesto ao afirmar que seria Nakamoto, mentindo para a corte extensivamente e em repetidas vezes, e ainda forjando documentos em larga escala, né? E os apresentando como evidências no julgamento. Então ele, nos julgamentos anteriores, né, que teve em relação a essa declaração que ele estava afirmando ser, né, ele estava dando, ele durante ali desde 2015 mais ou menos ele está com esse assunto, né, debatendo ali que ele seria Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin. Então, devido a isso, desde aquela época ele forjou, é dito, né, que ele forjou várias evidências ali que ele seria. E aí, no caso, nesse último julgamento que teve, foi então declarado que aquilo tudo era falso, né? Gerando assim essa condenação para ele. Ele não devia mais afirmar, né? Aqui, depois daquela sentença que teve desse último julgamento, né, ele foi obrigado a publicar que ele não é Satoshi Nakamoto, né? Então tá aqui, ó, meses depois, em julho, Wright chegou a publicar um comunicado em que admitiu publicamente que estava mentindo quando disse que era Nakamoto. Wright admitiu ainda que não é a pessoa que criou o sistema Bitcoin e não é o autor das versões iniciais do software do Bitcoin. Mas aí o ponto é, nesse assunto desse vídeo, é o seguinte. Bom, nessa parte aqui, ó, nesse trecho fala então, entretanto, Wright voltou a afirmar que teria sido o responsável pela criação do Bitcoin e voltou a processar entidades, empresas e desenvolvedores ligados ao projeto por violação de propriedade intelectual. Agora, porém, ele pode parar atrás das grades pelo comportamento. Mas o que é interessante para nós é esse trecho aqui, ó. Ele fala que está processando tudo isso aqui, né, esses caras aqui, em relação à propriedade intelectual. Como já vimos lá no vídeo anterior, as primeiras versões do Bitcoin, né, tem a licença. A gente abre a licença e a licença já declara que a pessoa pode usar o software, né? Aqui, ó. Copiar, modificar, mesclar, publicar, distribuir. Nessa versãozinha, ó, vamos ver qual que é a data desse documento que a gente tem aqui. Olha aqui, ó, dia 7 de janeiro de 2009. Sendo que o software foi lançado dia 3, né? Meio que oficialmente ali, em 2009. Então você já está falando aqui que pode, né? E já está também naquele trechinho do código que a gente já viu, que é de 2008. Então se aqui já permite cópia e os cambal todo, então isso já prova que ele não é Satoshi Nakamoto, ele não compartilha a mesma mentalidade de Satoshi Nakamoto, né? Não que ele não tenha participado, é óbvio, né? Não que ele não tenha participado do desenvolvimento do Bitcoin, cara, né? Como a gente sabe, foi uma equipe que tornou o Bitcoin possível, né? Teve toda a idealização ali de Satoshi Nakamoto e mais uma pessoa, né? E depois a comunidade abraçou isso e tornou real, né? Tem um pouco de cada pessoa ali, né? Principalmente do Ralph Finney, né? Tem muito dele ali também. Mas só com isso aqui a gente já vê que ele realmente não é Satoshi Nakamoto, né? A gente vê ali que é bem libertário, né? A ideia de Satoshi Nakamoto no inicial.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. A gente vai falar mais sobre esse assunto, né? E também como foi perdido ali os e-mails de Satoshi Nakamoto e coisa e tal, né? Nos próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido. Te vejo na próxima e falou!